Boa. Vou deixar vocês no mudo aqui. Em algum momento a gente pode abrir para. Ah, obrigado, Audrey. Que bom. Eu gosto de olhar as pessoas, né? Porque esse contato visual é humano, é conexão humana. E a gente vê que cada vez menos tem conexões humanas, cada vez mais artificialidade, né? Tudo bem, inteligência artificial ajuda e tudo, mas não pode substituir a humana, né? Então veio para complementar, para apoiar e não para substituir. Já vejo muita gente que parece robô, então robotizou aqui a coisa. Por isso que, apesar daqui a gente não estar ao vivo em presença um do outro, que seria o melhor, mas graças à tecnologia, em cidades diferentes a gente está junto aqui. Mas é bom esse contato visual, né? Se o Anderson puder também colocar o vídeo, é muito bom, né? E, Alder, coloca aí no chat pelo menos, ou abre o microfone e me diz qual cidade, profissão e por que que você está aqui. Eu sou de São Paulo, capital, e atuei como técnica de nutrição, né? Área de consultoria para restaurante, já fui dona de restaurante também. E é isso. E o que que você está buscando aqui hoje? Peraí, deixa eu só mudar aqui. Então, eu queria entender como que funciona o trabalho de vocês, para poder. Eu quero melhorar a minha parte de. Como é que se diz? Como que eu converso com as pessoas, interação com clientes, melhorar isso. Ok, Conexão, de modo geral, né? maravilha, obrigado. Pode pôr no mudo então aí? Então você vê, nós temos aqui terapeuta, educador, formador, coach, técnica em nutrição, né? E todos vocês, todos nós, a gente trabalha com seres humanos, né? Mesmo aí o Anderson falou que ele com a esposa tem uma esmalteria num shopping, tá lidando com o ser humano. Muitas vezes acaba virando até terapia, né? Tá lá fazendo a unha, esmalte, não sei o que, vira terapia. E beleza, Áudia. Então, a Áudia está lá, consultora de restaurante, está lidando com pessoas, né? E claro que um terapeuta, um coach, um treinador, um educador, um RH, um gestor, lidam mais diretamente, né? Um educador precisa desenvolver outra pessoa, tem maior responsabilidade no desenvolvimento, influenciar no desenvolvimento pessoal e profissional da outra pessoa, né? Mas lidar com o ser humano, vendas, precisa entender dessa parte humana. E, infelizmente, a maior parte das pessoas entende pouco disso, entende muito superficialmente. E por isso que a gente vê tantos conflitos de relacionamentos, tantos problemas de comunicação, de interpretação, de diferenças de temperamentos, de pontos de vista, conflitos de valores, né? Não saber lidar com as diferenças, porque cada um é tão diferente, certo? E às vezes a gente também pode ter dificuldade em lidar com quem é parecido, né? Não só com quem é diferente ou oposto. Então, muitas coisas que eu vou ensinar aqui, tenho ensinado, alguns de vocês já vieram em outras aulas, alguns de vocês estão já na formação de mentores ou recebendo mentoria minha, já fizeram aí o diagnóstico do emitol com a devolutiva, né? Mas outros estão chegando agora. Mas muita coisa que eu vou falando aqui para vocês vai servir para tudo, para tua relação contigo mesmo, tua relação com um companheiro, companheira, filhos, pais, irmãos, né, família, amigos, é uma beleza. Quanto mais você tem esses conhecimentos e essas ferramentas, mais em paz e harmonia você vai estar, melhor você vai estar contigo e com os demais, tá? Não importa a área da vida. Agora, tem algumas ferramentas e conhecimentos que eu vou te ensinar que são mais específicos para você aplicar como terapeuta, ou como coach, ou como RH, ou líder de equipes, ou como educador. Eu vou ir pensando isso também, né? Eu vou me apresentar primeiro a vocês, que tem gente aqui que
que está me conhecendo hoje, vou ser resumido, depois podemos falar mais, mas para você entender também de mim, de onde eu venho e como eu cheguei aqui. Eu tenho hoje 57 anos, sou casado, temos um filho de 7 anos, então eu fui pai aos 50, gente. Aos 50, grande desafio, maravilhosa experiência. Moramos aqui em Florianópolis, né, de Florianópolis, e hoje minha profissão é mentor de desenvolvimento humano, pessoal e profissional, porque andam juntas as duas coisas, né? E formo multiplicadores do método Passion and Talents que eu criei. Multiplicadores significa analistas do software, do Mitol, depois a gente vai falar um pouco dele, é, consultores e mentores de desenvolvimento pessoal e profissional. Mas nasci em São Paulo, já morei em várias cidades e países nesses anos. Minha primeira profissão foi médico. Aos 17 anos entrei lá na faculdade de medicina, aos 23 saí médico, e aí me dei conta naquela época que eu devia ter estudado psicologia, não medicina, porque onde eu mais me destacava era em psicologia e psiquiatria. Então aí eu fui fazer uma pós-graduação de psicologia de Jung, Carl Jung, psicologia analítica. E depois fiz uma pós também de homeopatia unicista, que também leva em conta o perfil psicológico para dar o remédio homeopático. E aí eu trabalhava em hospital, lá em São Paulo. Aí em São Paulo, né, Alder? Trabalhava em hospital, trabalhava em consultório, até que eu tive uma crise existencial de propósito, né, Anderson? De propósito, que eu sentia que aquilo não era suficiente. Era uma preparação, mas não era exatamente aquela minha missão. Minha missão era ajudar pessoas, mas não exatamente daquela forma. E aí que eu fui buscar um mentor, metodologias validadas, aí que eu fui nessa jornada, me aprofundar na jornada do autoconhecimento para entender o meu propósito, minha missão, o meu caminho. Era uma loucura, né? Porque aparentemente estava tudo bem. Eu, médico formado, pós-graduado, trabalhando em hospital e consultório, ganhava bem financeiramente, a família, os pais estavam orgulhosos de mim. Tava tudo bem, eu estava fazendo algo bom no mundo, e ainda assim, no peito, uma sensação de vazio, de desânimo, de ansiedade, uma angústia, uma coisa assim de que algo estava errado. E aquela vozinha da consciência, né, que fala em certos momentos, tua missão não é essa, você tem que é outra coisa. Aí eu ficava, mas que coisa é essa, né? E aí que eu fui entrar nessa jornada profunda e foi através de diagnosticar com métodos, diagnosticar os meus talentos e dons naturais inatos. Por isso que tudo isso que eu fui fazendo em mim depois serviu para formatar o método, estruturar o método que eu apliquei já em milhares de pessoas e hoje formo multiplicadores disso, né? Mas primeiro foi comigo mesmo, de me aprofundar nesse diagnóstico. Que talentos o Maxuri tem? Que dons? Quais são os meus valores e princípios fundamentais? Que eu sou apaixonado? Que tipo de atividade, de lugares, de ajudar que tipo de gente? De que assuntos sou apaixonado, né? Então, os talentos, as paixões, os valores, aqueles sonhos, quando a gente pensa no nosso futuro, no melhor futuro que a gente gostaria, onde a gente está feliz e realizado. Então, eu fui aprofundando nesse autoconhecimento também das debilidades, medos, crenças limitadoras, através de várias ferramentas e métodos, com vários mentores, e aí que eu fui entendendo quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou, para onde eu quero ir, para onde é minha missão verdadeira, meu propósito. E aí depois entrei nessa outra etapa de entender na prática como seria isso, de transformar isso num projeto de vida e de carreira escrito, com estratégia, com objetivos, com etapas, com metas, com parcerias, e aí ancorar na terra, no chão, concretizar isso. E
evoluindo nesse propósito, não é estático, ir em espiral ascendente, evoluindo no meu propósito. E aí que fui, né, escrevi esse livro aqui, nós vamos ler um pedacinho dele hoje, A Era dos Talentos. Esse livro aqui, né, dizem a gente tem que ter um filho, plantar árvore, escrever um livro, já fiz tudo isso. E, e esse software e tal. Então, foi muito bom vocês terem se apresentado aqui no início. Eu comecei a gravação depois, então quem assistir aqui a gravação não vai, né? Eu preservei a privacidade de vocês que se apresentaram antes, falaram o que estão buscando aqui, né? E eu pude entender, tem aí terapeutas, tem educadores, tem coaches, gente de desenvolvimento humano organizacional, consultora de restaurante, né? Trabalha com vendas, então é, o primeiro que falou, né? O Anderson falou. Primeiro ele disse assim: eu estou aqui buscando meu propósito. Ele falou: não, mas eu sei qual é o meu propósito, né, Anderson? Eu estou ali ajudando minha esposa na loja dela, no shopping, mas o meu propósito é ser terapeuta. Eu já sou psicanalista, mas algo trava. E aí eu perguntei, né? Mas você tem consciência? O que que é isso que está travando? Não, está no inconsciente. Então, honrando o Anderson, eu vou começar falando a vocês sobre a janela de Johari, que é maravilhosa ferramenta. Você já levanta a mão, ou pode clicar lá em reagir e levantar a mão lá pelo reagir. Levanta a mão quem sabe o que é a janela de Johari. Alguém aqui sabe o que que é, não? É novidade para vocês? Anderson sabe? Ó, eu vou pôr aqui no chat janela para você saber, depois você pesquisa mais. De Johari, né? Então, o que que é a janela de Johari? Antes eu vou terminar a minha apresentação. Nessa busca, eu fiz um monte de formações da área de terapias, da área de coaching, consultoria, gestão de talentos e competências, me tornei professor de oratória, professor de liderança, de empreendedorismo, de prosperidade, depois entrei no marketing digital, né? Então, por isso que eu trago tantas ferramentas de vários lados. Bom, a janela de Johari, ela será que eu. Ó, você vê que eu vou adaptando a vocês a coisa. Eu não tinha programado falar da janela de Johari. Vamos ver se eu já baixo aqui da internet uma imagem para você ver isso daí, como é que é. Olha só que legal. Eu vou compartilhar minha tela, porque aí eu vou mostrar aqui a janela de Johari. Abri aqui ao acaso pela internet, né? Aí. Eu vou compartilhar minha tela, gente. Você me diz aí se você está vendo minha tela. Faz um joinha se estiver vendo. Beleza, Aldra, obrigado. Então você vê que tem quatro janelas aqui, né? Aqui nas ordenadas, né, tá conhecido pelos outros e não conhecido pelos outros. E na horizontal, conhecido por mim, pelo eu, e não conhecido por mim, pelo eu, né? Então, primeiro é aquilo que você sabe de você mesmo e os outros sabem de você. Você sabe algo, você conhece algo de você mesmo e os outros também. Todo mundo sabe de certas coisas, certas qualidades ou defeitos de você. Então é um eu aberto, tá? Todo mundo está consciente. Agora, tem coisas que a gente não conhece sobre nós, mas os outros conhecem. Os outros estão enxergando aquela qualidade, aquele talento, aquele defeito, aquele medo, ou seja, e a gente não está enxergando. E aí, o que é legal aqui? Receber feedback, né? Receber feedback. Tem que saber pedir, receber,
para a gente entender como é que os outros estão nos percebendo, e quando três ou mais pessoas falam a mesma coisa, estão percebendo o mesmo, mesmo que a gente não está percebendo, aquilo é real. Se três ou mais pessoas que convivem com a gente nos diz que a gente é inseguro, ou que a gente é super corajoso, que a gente é criativo, que a gente é entediante, o que seja, e a gente não vê isso, mas vários estão vendo, ainda que a gente não vê, é real o que estão vendo. Por isso tem várias pessoas vendo. E o que que a gente tem que fazer? Entender que o nosso consciente é a pontinha do iceberg. A maior parte da nossa mente, inclusive do nosso corpo, é inconsciente. A gente não tem consciência, tá? Tem coisas que no momento a gente tem consciência. Se eu te pergunto, o que que você comeu hoje no almoço? Você vai demorar um pouquinho, mas vai lembrar. Se eu te pergunto, o que que você comeu uma semana atrás? Talvez você não lembre ou vai ter que se esforçar mais para lembrar. Se eu te perguntar o que que você comeu dia 11 de março do ano passado, provavelmente você não vai lembrar. Tá no inconsciente. Estava consciente, ficou no inconsciente. Tem coisas que sempre estiveram no inconsciente. Talvez se eu te perguntar do teu nascimento, como é que era no útero materno, você vai falar, não sei, não lembro. Eu não lembrava, até que eu fiz uma terapia chamada Renascimento, Rebirthing, e eu revivi o meu nascimento. Então, eu acessei a memória celular que minhas células tinham do meu nascimento. E confirmei com a minha mãe depois, tá? Aí depois eu me tornei terapeuta de renascimento. É uma ferramenta que eu aprendi a aplicar em outras pessoas. Apliquei há 2 dias atrás numa pessoa que ela é uma empresária que eu já dei 3, 4 ciclos de mentoria de 3 meses cada um. Faz mais de um ano que eu estou dando mentoria para ela, para desenvolver a liderança dela na empresa dela. Também dei mentoria para vários líderes da empresa, desenvolver a parte emocional, desenvolver a parte dos talentos, desenvolver a parte de alinhamento de missões, um monte de coisa. Só que agora a gente estava trabalhando algo mais profundo dela e ela estava com uns problemas com a família. E eu falei, aí tem algo do teu inconsciente. E aí eu apliquei técnicas de respiração, que é o renascimento, de hipnoterapia consciente. E eu não falei para ela ir para o útero materno, eu falei, agora você vai ter acesso ao que está no teu inconsciente, que é a origem desse problema que você está tendo com o teu filho. Contagem regressiva, e apareceu o quê? Ela reviveu quando ela estava na barriga da mamãe dela. Era algo, um trauma que estava lá que a mãe dela viveu e ela era bebê ali na barriga. Olha, ela hoje tem 45 anos, problema com o filho, de 16. Olha só como isso vai se perpetuando, entende? E ela falou: Olha, eu já tinha participado de regressões em grupo e não tinha entrado. E aqui, rápido, porque tenho experiência, técnicas. Então, esse é o não conhecido pelo eu, mas conhecido pelos outros. Aí tem o eu, esse é o eu cego, né? Você não vê, mas os outros vê. Que nem as costas, que você não consegue ver, você precisa de espelho, os outros é o espelho. Agora, o eu secreto é algo que os outros não veem e você vê em você, mas você esconde dos outros. Você tem vergonha disso, ou você acha ridículo, ou você tem medo de expor isso daí. Você tem baixa autoestima, insegurança, ou vergonha, ou acha que isso é errado, é ruim. Então você guarda em segredo, ninguém vê. Só que é um potencial ali desaproveitado, concorda? É um potencial desaproveitado. E a quarta é o eu desconhecido, que nem você vê, nem os outros veem, mas está dentro de você. São talentos e dons que estão aí dormindo, potenciais, sonhos, valores, paixões que você nunca teve consciência e ninguém sabe também. E tá aí, um monte de potencial de crescimento, de desenvolvimento, de contribuição ao mundo, aguardando se algum dia desperta.
E tem muita coisa. Aí, nesse profundo, é onde está o que o Jung chamou de arquétipos. Né? Hoje se fala o arquétipo do herói, da jornada do herói, o arquétipo, né, do líder, são símbolos universais. O arquétipo do amor, o arquétipo, tem vários arquétipos, vários. Jung descreveu muitos. Então, aí estão forças profundas. Aí está tua alma, teu espírito, tua essência crística, está aí. Aí estão os teu anjo protetor, teus guias espirituais, está tudo aí nesse inconsciente. Aí também está a experiência dos teus ancestrais. Aí está muita coisa, gente. É que nem descascar cebola. E eu, nesses anos, aprendi a ir cada vez mais profundo dentro de mim, em todas essas quatro janelas. Isso quer dizer o quê? Expansão da consciência. Expansão da consciência. Autoconhecimento é isso. É expandir tua consciência para enxergar a luz, a sombra, o que está mais ou menos iluminado ou sombrio, né? As qualidades, os defeitos, o que as travas, as limitações, os grandes potenciais, as virtudes, sonhos, etc. Esse autoconhecimento que abre, que é a chave para abrir qualquer porta na vida. Se você se conhece pouco, é superficial o teu autoconhecimento, o mesmo vai acontecer de você em relação a teu marido, tua esposa, teu namorado, teus filhos, teus clientes, tua equipe. Você não vai conseguir ir profundo no outro porque não foi em você. Então, os relacionamentos também ficam superficiais. E o teu relacionamento com o trabalho também, porque vai ser um trabalho oportunista, um trabalho por dinheiro simplesmente, porque apareceu oportunidade, porque não sei o quê, mas não porque está conectado com o mais profundo de você. Você vai definir superficialmente com o teu ego qual é teu propósito, mas se lá dentro no profundo da janela de Johari, tua essência, tua alma, teu ser veio para outra missão, para outro propósito, diferente desse que teu ego acha, isso vai aparecer em forma de doença, fracassos, perdas, problemas, vai se espelhar, se projetar no espelho da vida. E se você fica culpando os outros, ou se culpando e leva a como se fosse externa a coisa, vai ficar se repetindo isso, cada vez pior. Pode chegar uma depressão, um câncer, uma síndrome de pânico, algo grave. Uma quebra financeira do negócio, está se projetando, entendeu? Mas se você tem um autoconhecimento profundo e expressa e faz brilhar os teus talentos e dons a serviço do bem comum, não centrado no ego, não pensando em você antes de tudo. A maior felicidade é quando a gente faz os outros felizes. Mas não dá para fazer os outros felizes se a gente está em depressão. A maior prosperidade é quando a gente ajuda outros a prosperarem. Mas não dá para a gente ajudar outros a prosperarem sem a gente aprender a prosperar. A maior sabedoria está quando você transmite sabedoria aos outros, mas não tem como transmitir se você primeiro não a tem. Então, sim, tem que começar conosco, mas com o propósito de que isso vá servir para os outros. Eu vou aprender a ter um estilo de vida saudável para ter saúde, para poder ajudar os outros a ter um estilo de vida saudável e saúde. E aí, nessa medida, isso reforça a nossa própria saúde. Eu vou aprender a prosperar para ajudar os outros a prosperarem. E nisso vai vir ainda mais prosperidade para mim.
Eu vou ajudar os outros a se realizarem profissionalmente, mas primeiro eu vou encontrar a fórmula e aplicar em mim. E aí eu ensino, e isso reforça ainda mais a minha realização profissional. Percebe? Tudo começa com a gente. Jesus falava assim: ama o próximo como a você mesmo. E a maior parte das pessoas não entendeu isso, porque se maltrata a si mesmo, não se respeita a si mesmo, trai seus próprios valores e sonhos, aceita ganhar pouquinho dinheiro, aceita relacionamentos e ambientes tóxicos, aceita uma vida rotineira, entediante, superficial, fica procrastinando, não se ama, permite que outros abusem, manipulem, não se faz respeitar, não se faz confiar, entende? Respeito, confiança, honestidade, humildade, carinho, admiração são as bases do amor. Não pode haver amor se não há respeito, confiança, honestidade, responsabilidade, comprometimento, coragem, humildade. São princípios que constroem o amor. E primeiro tem que ser com a gente mesmo. Mas como é que a gente vai ser humilde? Humilde não é se achar o pior de todos, o menor de todos. Isso é falsa humildade. O ego está aí, querendo chamar atenção ao se mostrar humilde, querendo se sentir santinho. Isso não é humildade. Humildade é ter objetividade para olhar tuas fortalezas e tuas debilidades. Reconhecer que você tem defeitos, não se ache o suprassumo, né? Tem defeitos, tem debilidades, tem coisas que precisa aprender, que precisa superar, que precisa desenvolver, mas também tem que ter autoestima, porque você tem talentos e dons, tem valores, tem paixões, tem competências, conhecimentos, experiências, tem sonhos. Você é um ser humano, né? A mesma mão que fez as estrelas, entre aspas, mão, fez a gente. Então, é uma humildade sem falsa modéstia, sabendo o nosso lugar, no que a gente pode contribuir, no que a gente não. Melhor que outro contribua ali. Entende? Então a gente colabora, trabalha em equipe, onde cada um contribui com a sua fortaleza. E a gente alinha propósitos em comum, missões em comum. Faz sentido isso até agora? Janela de Johari, lembre disso. E se você desenvolve pessoas como terapeuta, educador, coach e tudo mais, se você, como mentor, né, mentora, se você desenvolve pessoas, você tem que apoiar a pessoa, primeiro, a reconhecer o que ela tem consciência sobre ela mesma, de fortalezas e debilidades e padrões de comportamento, padrões de pensamento, de emoção, inclusive fortalezas e debilidades físicas, né? Física, emocional, mental e espiritual. Autoconhecimento. O que que ela já mapear o que ela já tem consciência e os outros também, mapear o que ela não tem consciência, mas os outros têm, ou seja, fazer ela pedir feedback e trazer os feedbacks, e você também vai dar feedback, levá-la a superar as suas vergonhas, o que ela rejeita em si mesma, para ela poder se mostrar mais autêntica ao mundo, né, o eu secreto, e se aprofundar nela mesma para conhecer aquilo que nem ela nem os outros conhecem, esse potencial escondido aí, desconhecido. Quanto mais você ajudar a pessoa nessa jornada interna, mais ela vai estar pronta para tomar decisões no mundo externo. Que ambientes estão alinhados comigo? Fazem sentido para mim? Que carreira, profissão, negócio, especialidade, cara, o que faz sentido estar congruente, alinhado com quem eu sou, de onde eu vim e o que eu quero realizar?
que relacionamentos, que pessoas estão alinhados e quais não. Quais eu vou dizer, não quero, não me faz sentido. Siga seu caminho. Não estou crescendo com você, nem você está crescendo comigo. Estamos aqui se ferindo um ao outro. Siga seu caminho. Quero relacionamentos construtivos em que ambos crescem, evolutivos, ambientes, lugares evolutivos, trabalhos evolutivos, né? Então aí você pode definir e ir ajustando com o tempo. Qual que é a tua visão de futuro, tua missão, teu propósito, teus valores? E aí você vai ter um planejamento do teu desenvolvimento. Tá, mês de março. Quais são os dois, três talentos, fortalezas que eu vou mais me concentrar em alavancar, desenvolver, usar? Mês de março, qual é uma ou duas das minhas maiores debilidades ou sabotadores que eu tenho que eu vou superar? Vou transmutar isso daí. Como que eu vou fazer essas duas coisas? Alavancar a fortaleza, X e X, X e Y, e superar a debilidade Z. Como que eu vou fazer isso? Com que ferramentas? Isso é o que a gente chama de um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Mas o primeiro passo que eu te recomendo é o mapeamento dos talentos. Nós vamos ler um pedacinho agora. Por que, Maxuri, você recomenda começar com os talentos? E depois o resto. Então eu vou ler um pedacinho aqui para você entender. Eu acho até que eu vou projetar na tela a versão digital para você poder ler comigo. Melhor, né? Quem é visual, não é melhor? Eu tenho aqui uma versão digital do meu livro. Olha lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse livro, gente, eu levei um ano escrevendo. Foi publicado em 2007 pela editora Quality Mark. Em 2017, 2019, eu atualizei uma edição. Mas olha só, é muito atual ainda. Isso daqui, a era dos talentos, estamos falando dos próximos, do futuro. Mas já começou a acontecer em alguns lugares aqui no planeta. Vocês estão enxergando aqui? Me fala um joinha se sim. Faz um joinha, sim, né? O talento, olha lá, o talento é o mais precioso dos tesouros, porque jamais pode ser dado, roubado ou consumido. Provérbio sânscrito. E você sabe que o sânscrito é muito antigo, de milhares de anos lá na Índia. Quais são as capacidades que você mais ama utilizar e nas quais tem mais facilidade natural para se desempenhar com resultados acima da média? Se você souber responder essa pergunta com toda certeza, considere-se afortunado, pois sabe quais são seus dons e talentos. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe esta resposta ou não tem certeza sobre ela. E mesmo aquela minoria que sabe com certeza essa resposta, em geral, subutiliza esse potencial. Seja por baixa autoestima, autoconfiança, preguiça, medo, crença limitante. O meio externo também pode influenciar a favor ou contra o despertar e o desenvolvimento dos talentos. Mas será que todos têm talento? Ou será que somente 10% da população tem? Ou seja, aqueles que se destacam no trabalho, na vida pessoal, por apresentarem um desempenho surpreendente e que por isso são chamados de talentos ou talentosos.
O desempenho surpreendente será fruto de quais destes fatores? É talento inato? É o estudo? É a prática? É a influência exterior? De que outros fatores nosso desempenho depende? Os talentos são inatos ou pode-se adquiri-los? Como transformar talentos em alto desempenho? Quanto a nossa felicidade e prosperidade dependem do uso dos nossos talentos? E o futuro da humanidade e do planeta? O que aconteceria no mundo se os pais, escolas, universidades, empresas e governos usassem a gestão de talentos para aproveitar ao máximo o potencial de cada indivíduo? A era dos talentos, né? Que benefícios isso traria? Afinal, o que é gestão de talentos, coaching de talentos? Na época eu chamava de coaching, né? Hoje eu diria mentoria de talentos, consultoria de talentos. A gente usa ferramentas de coaching, mas muitas outras que vão além. Este livro responde a essa e outras perguntas importantes para o seu autoconhecimento, realização pessoal e sucesso profissional. É o resultado de 24 anos, bom, agora já são 32, da minha investigação e experiência pessoal sobre a natureza humana. E 40 anos, que agora já são 50 e tantos, 55, da organização Condor Blanco e seu fundador, reunindo as melhores técnicas ancestrais e modernas de desenvolvimento pessoal. Tá? Bom, vamos parar por aqui. E eu quero abrir aqui para vocês. Vamos fazer uma rodada, cada um dizer, né? Quando eu falar o teu nome, você falar Cláudia, aí a Cláudia vai tirar o microfone do mudo e compartilhar o que foi o que mais te chamou a atenção do que foi lido. O que é o que mais você gostou, se identificou ou te chamou a atenção e por quê? Cada um falar um minutinho ou dois para ser algo mais interativo. Vai lá, Cláudia, você primeira, então. O que chamou a minha atenção foi num dos parágrafos que colocou uma pergunta dizendo o que seria do mundo se todos nós, ou se o que seria dos governos, acho, se todos soubessem os seus talentos. O que seria de nós se todos nós descobríssemos os nossos talentos? Acho que foi uma pergunta que colocou Eu vou aí, colocar assim, essa num dos parágrafos. frase, eu vou colocar essa frase que você gostou no chat. Boa. Aí, ó. Pode ler ela, por favor. Ah, desculpa, eu sei, deixa-me só ver aqui. Não sei onde é que eu Clica em mexi. chat, Pronto, clica acho que no, voltei. aí no menu. Tenho, sim, sim. Isso. Boa. Ah, o que aconteceria no mundo se os pais, escolas, Ih, travou a internet dela. Poxa, que pena. Eu vou ler então aqui, ó. O que aconteceria no mundo? Ou alguém quer ler? O que aconteceria no mundo se os pais, escolas, universidades, empresas e governos usassem a gestão de talentos para aproveitar ao máximo o potencial de cada indivíduo? Que benefícios isso traria? Essa frase é tão potente, que eu vou colocar ali no grupo, ó. Eu vou colocar ali no grupo para ficar lá. Depois você dá uma olhada. Vou deixar lá nos grupos, tá? Já deixei de uma vez. Muito bem. Voltou a Cláudia, não? Não, né? É... Aí, Cláudia, eu vou desativar o teu microfone. Pronto. Leia aí, Cláudia. Bom, mas eu perdi Tá, porque eu li aqui, entrei mas... agora. Ah, Ah, ok, consigo ver sim. O que aconteceria no mundo se os pais, escolas, universidades, empresas e governos usassem a gestão de talentos
para aproveitar ao máximo o potencial de cada indivíduo? Que benefícios isso traria? Responda essa pergunta, Cláudia, por favor. Ai, eu acho que o mundo seria um lugar com mais alegria e mais prazer para se viver, porque cada pessoa poderia expressar aquilo que realmente ama. E tem se dito, pessoas felizes fazem outros felizes. Então nós teríamos mais alegria no viver, no trabalho, ao servir os outros, porque nós não estaríamos a fazer as coisas por dinheiro, mas é porque a nossa alma ama e anseia por aquilo que nós estaríamos a fazer. Você sabe, Cláudia, que ao ouvir você, eu lembrei do propósito quando eu descobri minha missão, né? Muitos anos atrás, eh, era o ano 2000, mais ou menos, e eu estava nessa busca de entender a minha missão, e eu estava lendo um livro chamado Paraíso da Abundância, que falava sobre os talentos, e outro chamado, como é que é? Descubra seus pontos fortes, do Marcus Buckingham, do Gallup. E ali que eu parei, eu gostei tanto e parei e me questionei como seria minha vida se eu me dedicasse a ajudar as pessoas a descobrir, desenvolver, Ah, usar sexta. seus talentos para contribuir com o mundo. E aquilo me inspirou de tal forma que eu decidi que era isso que eu queria fazer. Porque os talentos são um ponto que junta o espiritual e o material, onde a expressão do teu ser interno encontra a prática no mundo, da tua contribuição e da tua prosperidade. Isso. Então, eu ainda naquele momento não sabia como iria fazer isso, não tinha método ainda, mas já tinha o propósito. Maxine, você a falar, eu também me lembrei que eu vivi uma experiência muito semelhante. Eu estava a ler Pense como um Monge, um livro. E ele também fala sobre os talentos. E ao terminar aquele livro, eu também decidi, queria ajudar outros a descobrirem os seus talentos. Isso foi, acho que em 2023. 3 anos Yeah. depois, 2026, você está na Está aqui. formação, né? A Cláudia está na formação de mentores do método Passion and Talents comigo, do É método isso, que eu é criei. isso, é isso, é É, isso, né? E é aí isso. você vê, né, Cláudia, que esse software de assessment que eu criei, o MTOL, Mapeamento de Talentos Uhum. Online, com base em mais de 20 assessments, né? Eu estudei aí o DISC, o MBTI, os 4 elementos, 4 temperamentos, o enneagramas, inteligências múltiplas, a numerologia, a astrologia, estudei o método do Gallup para empresas, né? O StrengthsFinder, estudei gestão por competências também, que é das empresas, estudei as inteligências múltiplas de Howard Gardner, que é mais acadêmico, estudei o Golden Circle do Simon Sinek, o Ikigai do Japão. Foram muitos, muitos métodos, né? Alguns das culturas ancestrais indígenas que tem a ver com os 4 elementos, da yoga que tem a ver com os 7 chakras. Então, eu fui reunindo muitas coisas sobre talentos. Chegou uma hora que eu tinha uma lista de mais de 600 talentos diferentes e mais de Uhum. 3.000 aplicações profissionais diferentes. Por isso que eu tive que construir esse software Uhum. para poder ter esse assessment, que é mais profundo que Sim. um teste, parece um teste, mas é mais profundo que um teste, que em meia hora diagnostica os talentos da Uhum. pessoa, É. compara com as competências que ela adquiriu, as paixões, os valores também aparecem aí, os sonhos, e mostra qual é a missão e propósito da pessoa. Então, isso é uma baita ferramenta que serve na educação, que serve para terapeutas, que serve para empresas, que serve para coaching, treinamentos e etc., para autoconhecimento, porque em meia hora você tem um relatório profundo de talentos e missão e propósito. Nossa, onde você encontra isso?
Me conta, Cláudia, você que já está aplicando, né? Você primeiro aplicou em você o Emitol, já recebeu linha devolutiva, está na formação e está aplicando em outras pessoas e dando devolutiva. Como é que está sendo essa experiência? Ah, acho que é realização mesmo de um propósito. A experiência em si descobrir primeiro e depois levar para outras pessoas a mesma descoberta não tem preço, não tem nada que possa pagar isso. Então, a única palavra a dizer é que está a ser perfeito, está a ser bom. Eu estou muito feliz por estar na mentoria, por estar a fazer o curso e por estar a ajudar outras pessoas. Está a ser muito bom, está a ser a realização de um sonho, que eu não sabia que era sonho. Então está a ser muito bom. Eu acho que eu busquei por isso por muito tempo na minha vida, só não sabia que era isso. Então aqui eu estou feliz. Que bom. É isso que eu Muito bem. busquei. Uhum. Excelente, Cláudia, excelente. Francisco de Paula, é tua vez de tudo isso que foi lido, que foi falado, o que que foi o que mais te chamou a atenção, que você se identificou, que mexeu contigo? Boa noite mais uma vez. Olha, realmente você falou muita coisa importante aí, muita coisa mesmo, tá? Eu, quando eu trabalho com Atlântica Natural, posso até mostrar aqui. Já deu 3 folhas de resumo, né? Eu gosto de anotar tudo que o Boa. professor, o mestre fala. Anotei e deu 3 folhas, né? Faço um resumo aqui. Lógico que depois vou querer o livro aí para estudar melhor, de uma Claro, forma mais profunda. sim, sim. Porém, é o seguinte, a área que eu gosto de atuar, aqui na Atlântica Natural, que é uma empresa de São Paulo, né? E nós temos aqui já mais de, está em torno de 110 a 115 pessoas da nossa empresa no Brasil, né? Só do nosso grupo, né? A Atlântica é mais de 1.000 e poucas pessoas. Porém, eles fazem viagem na navio, passam aí 4, 5 dias dentro do navio, só tendo treinamento, coisa maravilhosa. Mas uma coisa importante, o senhor falou bem aqui, eu estou bem aqui, eu fiz um risco aqui, né? Como eu sou da área de teologia também, a mesma mão que fez o universo fez o homem e o ser humano. Isso aqui é muito profundo, Sim. muito profundo. Aí eu me lembrei lá de Gênesis, quando a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo que ele fez, pelo intermédio de Jesus Cristo, ele fez. E nada do que foi feito sem ele poderia ser feito. Então, o que acontece? A liderança, a formação de mentores, a capacitação, né, é algo importante e fundamental. Vou complementar aqui o seu pensamento. Anteontem eu estava aqui, toda noite, depois das 10, 11 horas, eu assisto a reportagem na CNN, né? Que é muito importante, né? E tem um famoso brasileiro que se tornou CEO de uma empresa internacional, aquela empresa WEG. E sabe o que ele me falou? Ele falou, né, que a razão dele hoje está numa das maiores empresas do mundo, entendeu? E é um brasileiro, porque foi para a China e ele desenvolveu um trabalho de pegar pessoas, novos funcionários, treiná-los para que eles pudessem se tornar líderes da própria empresa. E aí os empresários descobriram e diz que onde tinha uma cidade, um país, né? Ele rodou já mais de 10 países. Aonde tem um país que está com dificuldade de formação, mandam ele. Olha Manda. só. É, Então, ele é uma carência que dá condição dele, né, ir solucionar o problema. E hoje ele está fazendo parte da diretoria, da assessoria entre os maiores, né, proprietários dessa empresa. Por quê? Porque ele escolheu treinar aqui no Brasil. Começou no Brasil, aqui no interior de São Paulo, né? Entendeu? A é. empresa. Motores, ele faz motores, constrói motores, né? E eu comecei a botar na minha mente, eu digo, realmente, o que mais está faltando hoje nas empresas, seu Maxuri, eu vejo, é Atlântica, é Rinodê, é Avon, é Herbalife. O que mais está faltando, a carência, a maior carência, é de mentores que saibam preparar líderes para poder formar equipes e poder, então, trabalhar com o ser humano. É Porque a metade das pessoas desanimam,
desistem. Entra 100 pessoas no ano numa empresa. Final do ano só tem 30, só fica 40, só fica 20. Você sabe que até no meu livro eu descrevo alguns cases. Eu apliquei o meu Bom, método Passion and Talents, Petrobras, Magazine Luiza, Coca-Cola, Ford, sim, NET, Volkswagen, Senai, Duke Energy, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. E muitas pequenas e médias também. Falei algumas que são as mais conhecidas. sim, Resultados extraordinários. Aplicava o software do Emitol, o Assessment, dava as devolutivas, e aí um processo de coaching, mentoria, consultoria, treinamento para desenvolver as lideranças, os RHs, as equipes, os trainees, e olha, resultados maravilhosos. Então, você, Francisco, que tem aí uma empresa de cursos profissionalizantes, você pode aplicar isso daí, inclusive para ver em que área profissionalizar a pessoa. Você que também quer ser mentor, mentor de líderes, nossa, é super ferramenta, tá? Então eu vou te convidar. Nós temos aí na nossa equipe comercial a Lorena. Ela não está aqui agora, mas eu vou. Você está no grupo WhatsApp, né? O grupo Emitol Lab aqui dos nossos Zoom. sim, É. sim, sim, sim. Nós vamos colocar lá o contato da Lorena. Ela está de administradora ali. Tem a Nayara Olha, também, que é minha estrategista, ela está aqui com a gente, e ela está lá de administradora também, para você poder saber do livro, como comprar, ler o livro, o Emitol, como fazer. Você tem que ser o primeiro a experimentar. Fazer o teu diagnóstico do Emitol, de si mesmo, receber a devolutiva, a sim, orientação, minha orientação, e aí você pode aprender a aplicar em outras pessoas isso daí, tá? Vai ser muito uma bem. honra poder fazer essa parceria contigo, Francisco. Prazer. Tá Aprender, bom? aprender. É isso aí. Bem-vindo. Maria Estela, Obrigado. e você, Maria Estela? O que foi aí o que mais se identificou, lhe serviu? Olha, eu acho que é uma obrigação que a gente tem de estar no mundo, é de reconhecer esses talentos que cada um de nós tem, para poder colocá-los a serviço das pessoas e poder fazer com que as pessoas descubram os talentos delas, para que isso vire uma espiral no sentido de energeticamente você contribuir com a melhoria individual e coletiva. Se os talentos foram nos dados, nós temos a obrigação de praticá-los, porque senão a nossa missão não está no mundo, a gente veio a passeio. Isso. Falou muito bem. E você que é da área da pedagogia, da educação, formação né, de professores, a educação é a base de tudo. Você vê que os países nórdicos, né, a Suécia, Finlândia, Noruega, etc., antes da guerra lá mundial, não, depois da guerra mundial, ficaram muito pobres, ficaram terríveis. E puseram a educação no centro como a mais importante de tudo e viraram a potência que são, e não só econômica, mas estão entre os países mais felizes do mundo, na pesquisa do FIB, né, da Felicidade Interna Bruta. Então, a educação é muito fundamental. Dali vem tudo, né? E a educação das crianças e jovens depende de quem? Do que os pais estão ensinando, do que os professores estão ensinando, certo? Então a gente tem que realmente trabalhar com os pais e professores para ir trabalhar com as crianças e jovens, né? Então você tem uma missão enorme aí, Maria Estela. Só que assim, tem escolas, tem pais, mães, tem professores, coordenadores pedagógicos, donos de escola, que não estão nem aí para isso, e tem os que sim. Você precisa plantar o jardim para atrair os que sim, né? Também ir até eles, né? Bater porta e falar, ó, né? E Estou às vezes tem aqui. que bater várias portas para encontrar essas pessoas.
mas também plantar o jardim, que são conteúdos nas tuas redes sociais, palestras que você dá, livros que você escreve, um blog, são várias formas, parcerias que você faz, que através disso chegam às pessoas que têm a ver com essa proposta. Eu queria parabenizar o Francisco e a Cláudia, porque eles falaram muito bonito a respeito. Então, eu queria dar essa devolutiva para eles. Maravilhoso. Você que está aí na formação, como é que está sendo para você que entrou recentemente aí na formação de mentores, Maria Estela? Está sendo muito bom. A gente tem que ter uma disciplina, porque é muito conteúdo, e é um conteúdo que a gente precisa entender muito bem. Eu ontem achei a devolutiva bem difícil de Ah, deixa eu ser contar, é trabalhada. porque ontem nós É, tivemos uma mentoria para quem está na formação e fizemos um estudo de caso preparando uma devolutiva que a Cláudia vai dar sexta-feira. isso, eu achei difícil, mas tudo bem, vamos à frente. Tem aí o O teu que que você achou apoio, né? difícil? Ah, saber o como falar, o que falar, que Ah, horas dar a falar, devolutiva, né? a devolutiva, isso, eu É. achei bem difícil. É uma Mas, nova profissão, né, Maria Estela? é, Para ser tão profundo assim, se fosse fácil, todo mundo fazia, pois é. todo mundo saberia. Então, essa metodologia, claro, hoje eu faço com maior facilidade porque eu tenho a prática, a experiência. Você está iniciando. Você ainda nem estudou, acho, a aula lá, como dar a devolutiva, que tem lá o Não, script. não, ainda não É, cheguei lá. nem chegou, ainda está estudando as tipologias, o Isso. software, as bases. Você vai ver quando chegar na aula que eu dou o roteiro, como dar a devolutiva, a estrutura, dou vários exemplos. Você vê várias devolutivas que eu dei e gravei reais. Aí vai ficando mais fácil na hora de aplicar e vai aplicando mais, né? Então, por isso que é um diferencial, por isso que como analista eventual, você pode cobrar 300, 500, R$ 1.000 por dar, fazer esse trabalho, 2.000. Como mentora que ainda faz o acompanhamento, você pode cobrar num processo 5.000, 10.000, 20.000 ou mais, dependendo da pessoa e tal, por estar durante alguns meses acompanhando e orientando, porque o poder disso transforma a vida da pessoa, da empresa, a pessoa. Eu tenho clientes que duplicaram seu faturamento em um mês, triplicaram, quintuplicaram seu faturamento em 3, 4 meses. E o foco era descobrir e alavancar talentos, paixões, definir missão e visão, planejamento estratégico com base nisso. Não ensinei coisas do dinheiro, mas essa energia faz você ter Uhum, magnetismo e atrair e vender, entende? Então, entendi. nível, e fora o financeiro, o nível de felicidade, tem gente que me diz, Maxuri, eu nunca esqueço, transformou minha vida, né? E isso que faz a gente sentir aquele calor no peito, e que estou cumprindo a minha missão, sabe? Ai, é isso mesmo. Obrigada, viu, Maxon? Que bom, Maria Estela. Obrigado aí pelo teu compartilhar. Então, não sei o que vocês acharam, mas a ideia é, a cada semana, a gente estudar um pedaço aí desse livro, da Era dos Talentos, comentar em cima dele e das necessidades de vocês, e ir passando conhecimentos, ferramentas, aplicar também dinâmicas, fazer dinâmicas com vocês, né? Hoje não aplicamos a dinâmica da janela de Johari, mas aplicar dinâmica mesmo, que você vai escrever, vai compartilhar o que você escreveu, né? Então, a gente tem muito para se aprofundar aqui nesse grupo, né? E construindo essa comunidade. É uma coisa que comecei como aulas em que só eu falava, né? Aulas aqui no Zoom, e hoje estou fazendo esse experimento de abrir mais para interação, de ler um pedaço do meu livro. Vocês acharam que foi bem? Faz assim ou assim? O que vocês acharam? Gostaram? Que bom. Obrigado pelo feedback, tá? Então,
Conversem, né, Francisco? Conversa ali com a Lorena, que é o atendimento aí do meu comercial, com a Nayara, se quiser, minha estrategista, para ter acesso aí ao livro, ao software do Emitol, a devolutiva, quem sabe a formação, ser aí um multiplicador nosso, tá bom? Gente, é isso. Gratidão, uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau.